CSI da aviação. Não tenho a menor dúvida que esse caso que será estudado comigo, o professor Calazans, ele é excelente para que a comunidade aeronáutica tenha um entendimento mais amplo e profundo do que se trata a atividade aérea. Estou fazendo menção, claro, a um caso clássico do direito que chama o caso dos exploradores de caverna. E como é que o professor Calazans vai fazer esta comparação para que você entenda o nosso propósito? Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. O caso dos exploradores de caverna da aviação, cunhado pelo professor Calazans, tem uma ligação muito forte com o caso de exploradores da caverna. O caso de explorador da caverna, ele é um clássico do direito. Todos os alunos, muitos alunos do curso de direito são orientados normalmente ali no primeiro semestre a estudarem este livro e a estudarem este caso, porque traz aos interessados em ingressarem na área de direito um pensamento ligado à ética, à moral e à justiça. Esse livro aqui, ele tem uma abordagem de Ilan Filler. Ele escreve esse livro em 1949, ele é antigo, ele não fala de um caso real, mas traz realidades do direito. Então, 5 exploradores entram em uma caverna e depois há um acidente, a saída fica bloqueada, eles não conseguem sair, mas depois de alguns dias eles conseguem contato rádio com a equipe de resgate, e a equipe de resgate deixa bem claro que o resgate não vai ser tão rápido quanto eles precisam e quanto eles queriam. E eles fazem então contato com médico da equipe de resgate, e o médico deixa bem claro que o tempo necessário para o resgate, o desbloqueio da saída, iria comprometer, sim, a sobrevivência. E eles fazem uma pergunta: se eram 5, se um deles poderia servir de alimento para os demais até que o, a saída fosse desbloqueada. E aí começa toda a confusão. E depois, né, sem contar o resultado, eles saem. Quantos saem? Não sei se são 5 ou só 4. Vocês vão analisar isso sem que eu dê spoiler. E eles vão a julgamento. E no julgamento, por 5 juízes, a questão é: a lei era bem clara, matando quem matar também irá morrer. Com outros dizeres, a letra da lei era bem clara. E a pergunta é: eles matando um para sobreviverem, poderiam responder por homicídio ou seria um caso de estado de necessidade? Para garantir a sua própria vida, a lei iria abarcar, iria protegê-los? Pronto, né? Mais importante do que o resultado é o desfecho e os pareceres dos 5 juízes e também da sociedade, comunidade, até mesmo a imprensa. Como é que a lei vai trabalhar no caso real? Poderiam matar, não poderiam matar, é um caso de necessidade, é um caso que extrapola a lei, como que entra a moral, a ética e a justiça. Tá bom? Então, é um caso muito, muito interessante. Abre a mente, abre o cérebro daquele que vai atuar no direito e sai muitas pessoas, né, não têm um conceito filosófico. Aqui, o estudante, o neófito em direito, ele começa a filosofar em termos de direito. No nosso caso, que eu chamo de CSI da aviação, já quero deixar bem claro que é sim um caso real, e eu participei desse caso, trabalhando. Aí cabe a vocês depois, a gente bate até um papo, onde é que o professor Calazans estava aqui, se é no aeroporto A, no aeroporto B ou dentro da aeronave. Mas rapidamente aqui, aeronaves tipo King Air,
um avião, vem para pouso no aeroporto Alfa, e conforme ela vem vindo já na terminal, as condições climáticas foram degradando, foram degradando, foram degradando, e quando ela ingressa na perna do vento, as condições meteorológicas ficam abaixo do mínimo para o voo, voo visual. O controlador de tráfego aéreo foi bem claro, está abaixo dos mínimos, caiu o teto, e proibiu a aeronave de pousar. A aeronave não declarou emergência em momento algum, mas a aeronave estava com pouco combustível e ela entendeu que se ela seguisse as instruções do APP para entrar na fila e realizar o procedimento por instrumento, não teria tempo ou combustível suficiente para fazer essa manobra e entrar na fila do sequenciamento e pousar. Sendo assim, ela não declarou, a aeronave não declarou essa situação ao controle. Então, ele guardou essa informação. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu tive a felicidade de conversar com um piloto, pessoalmente, né, conversar com um piloto, onde ele me explicou toda a situação. Por isso que eu conheço esse detalhe. E ele vendo que aguardar, entrar na fila, fazer um procedimento, talvez até de espera, seria comprometedor, ele não tinha combustível para isso. Ele insiste com o controle da torre de controle. Deixa eu pousar, embora esteja abaixo dos mínimos, eu tenho uma visibilidade, estava abaixo dos mínimos, não estava uma situação tão degradante. É uma situação parcialmente ali possível. E o piloto, vendo isso, ele falou: olha, embora esteja abaixo dos mínimos, eu tenho plena visibilidade da torre, da pista, e eu consigo fazer um circuito de tráfego visual. E o controlador, dentro de toda a regulamentação, bem regular, ele falou: negativo, abaixo dos mínimos, e o piloto preferiu ir para um outro aeroporto que ficava a 10 quilômetros de distância, que seria o seu aeroporto alternativa. Só que essa rota de apenas 10 quilômetros estava totalmente degradada. O piloto, pousando ali no aeroporto Alfa, ficaria muito mais seguro se dirigisse para o aeroporto Bravo. Mas mesmo assim, devido à proibição do órgão de controle, o piloto preferiu uma rota muito mais perigosa. No aeroporto de destino, que só operava visualmente, estava fechado, porque lá também as condições estavam degradadas, e aí sim, no aeroporto Bravo, no aeroporto B, estava bem mais degradado do que no aeroporto A. E então não estava tendo nenhuma operação nem de pouso, nem de decolagem, o controlador estava ali na torre, na sua posição normal, quando ele avista numa final normal, numa final normal para curta final, as luzes desse King Air que reporta e solicita autorização para pouso. Lembra que a aeronave não fez contato prévio, se apresentou ali na final, e o controlador de tráfego aéreo, vendo aquela situação, as condições degradantes, CB em volta do aeroporto, baixa visibilidade, baixo teto, e ele permite que a aeronave pouse. E aí nós fazemos as seguintes perguntas: se é que alguém errou. Quem errou neste caso? O controlador do aeroporto Alfa, que proibiu o pouso, ou o controlador Bravo, que permitiu o pouso em condições muito mais degradantes? A regra é clara: abaixo dos mínimos, o piloto não pode prosseguir para o pouso visual. Ou o piloto, que deveria ter pousado em aeroporto Alfa, ou uma outra alternativa, que ele não tinha essa outra alternativa. Mas o que nós queremos deixar bem claro aqui, pessoal, isso precisa deixar bem claro, que nós não podemos responder sem fundamentar. Eu tenho trabalhado com esse caso para o nosso curso de perito aeronáutico, curso de direito aeronáutico para pilotos e controladores, e nós vemos as respostas mais
diversos possíveis. Então, vamos levar em consideração o seguinte: o controlador Alfa, do aeroporto Alfa, ele proibiu. E se a aeronave viesse se acidentar no trajeto para o aeroporto Bravo, o controlador poderia responder por esse acidente? Claro que nós estamos falando dentro de uma concepção jurídica, dentro de uma concepção de perito aeronáutico. No aeroporto Bravo, onde o controlador de tráfego aéreo permitiu o pouso, a aeronave pousou com relativa segurança. Mas caso a aeronave tivesse se acidentado no aeroporto Bravo e tendo vítimas fatais, o controlador do aeroporto Bravo responderia por esse resultado? Antes de responder sim ou não, nós precisamos, dentro da regulamentação aeronáutica, fundamentar. Qual o regulamento que prevê? E aí, a pegada mais importante, responsabilidade jurídica. Eu quero dizer que nós, como membros da comunidade aeronáutica, pilotos, controladores ou outros profissionais, poucos têm uma concepção jurídica. E não adianta falar, não, que eu acho, quem acha não sabe. Então, um perito, ele precisa dar parecer. O que é parecer? É uma opinião técnica fundamentada. Segundo o Código Penal, ele responderia, ou segundo o Código Penal, ele estaria protegido por uma excludente e seria um fato atípico. É isso que nós precisamos estudar, tá? É isso que nós precisamos saber e é esta a proposta, tá bom? E aí nós vamos lá. Esta proposta que nós estamos fazendo aqui é uma proposta de perito aeronáutico. Perito aeronáutico não é somente aquele profissional que atua em acidentes ou incidentes aeronáuticos. Esta é uma visão acertada, mas ela é limitada, não só como perito aeronáutico. O perito aeronáutico é aquele profissional que trabalha de uma forma mais ampla e profunda dentro de toda a tecnicidade técnica e também jurídica, principalmente jurídica. E esse nosso é um documentário que eu vou fazer, também um livro, ele vai com certeza revolucionar o modo de pensar. Repito, já dei esse caso para vários grupos de pilotos, comandantes, master, juristas, e eu me lembro de uma vez que uma sala que tinha só master, mais de 100 alunos, e eu dei esse caso e foi até uma discussão muito interessante, que foram muitas respostas divergentes, que um acha aquilo, que o outro acha aquilo, e isso não pode ser subjetivo. Isso aqui é um caso concreto. Então, um controlador não pode pensar de uma maneira, o outro controlador de outra maneira. Não. Dentro do aspecto jurídico, nós vamos apresentar aqui como é que raciocina um perito aeronáutico. E aí, pessoal, muito interessante, eu vou apresentar casos reais, esse aqui foi um caso real, outros casos reais, e teve um que ocorreu na Terminal São Paulo, que foi sensacional, envolvendo o aeroporto Campo de Marte, o controlador do Campo de Marte e o controlador do APP São Paulo. Sensacional! E eu tenho o áudio de toda essa conversação, inclusive tem uma advogada que pediu para que eu não inserisse isso nos meus cursos, veladamente ela falou em me processar. Mas vamos lá então, se vai ter esse processo ou não, eu me arrisco, eu ouso a colocar esse caso, porque foi sensacional, não é o caso que eu estive envolvido, é outro caso, mas que mostra plenamente aqui, e eu vou comentar a posição do controle, até uma controladora, de uma controladora da Torre Marte, a posição do controlador do APP São Paulo e também do piloto. Esse caso é sensacional. Se eu serei processado ou não, nós vamos ver depois, mas eu faço questão de colocar esse caso aqui, embora essa advogada aí tenha pedido, sugerido, né? Vamos lá então. Só que é o seguinte, pessoal, para nós entendermos esse caso, ou essa é a abordagem da perícia aeronáutica, nós precisamos nos remeter a Benjamin Bloom,
E lembrando que a aviação, ela segue o padrão. É que muitos professores, instrutores nem sabem disso. Mas hoje, a comunidade aeronáutica, o processo de ensino-aprendizagem voltado para pilotos e controladores, segue ainda o Benjamin Bloom, que em 1953, nossa, Calazans, ele criou a taxonomia de Benjamin Bloom, essa 53 é coisa antiga, hein? Mais atual. No início dos anos 2000, foi totalmente reformulado por sua equipe, ele já não estava vivo, mas a equipe tinha membros, né, do grupo inicial aqui. Isso aqui é válido ainda, nós trabalhamos com uma concepção, provas e concursos, e nós vamos provar que isto é ainda muito real. E no curso de perito aeronáutico, para responder esse caso, por que que muitos profissionais eles não conhecem? Então, deixa eu ver isso aqui. No o Benjamin Bloom, deixa eu ver aqui. Tá? O Benjamin Bloom, ele faz ali um planejamento, uma programação, um método que envolve 3 domínios. O domínio cognitivo, que é do conhecimento, o afetivo, né? Afetivo, que hoje a neurociência tem chamado de inteligência emocional e assim por diante, e o psicomotor, tá? Mas no domínio cognitivo que interessa para nós aqui, ele dividiu em vários níveis, né? Nível de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E quando nós fazemos essa pergunta, há um problema. Qual o problema? O problema hoje é que a aviação, ela as aulas e a avaliação é no nível de conhecimento, ou mais pior ainda, né? Mais pior, se é que eu posso falar isso, no nível de decoreba. Então, a banca da ANAC, ela trabalha com uma pergunta e 4 alternativas, né? A formação do controlador de tráfego aéreo, em síntese, a parte teórica também é dessa maneira, a parte teórica. E quando nós damos esse caso real, prático, nós precisamos avançar, alcançar o nível de compreensão. Como é que eu leio uma coisa, decorar uma coisa, compreender é outra. Como que eu aplico? Aqui exige, esse caso, uma aplicação das normas. Mais do que isso, uma análise. Como é que eu vou analisar para depois eu resumir, para depois eu sintetizar e depois avaliar, que é um nível mais avançado. A prática, a vida real do controlador de tráfego aéreo, do piloto, está lá no nível de avaliação. E eu fico a me perguntar, como que eu vou chegar no nível de avaliação se na taxonomia de Benjamin Bloom esses níveis são um superior ao outro e que precisa do conhecimento do nível anterior. Então, eu não vou chegar no nível de aplicação se eu não passar pelo nível de compreensão. E muitas vezes isso acontece. O caso real, o controle de tráfego aéreo, é muito aqui, ó. Análise, síntese, e às vezes o aluno estudou decorando. E aí, quando ele vai para a prática, para a vida real também, piloto, ele não consegue raciocinar, porque ele foi instruído a vida toda a decorar. No domínio cognitivo é um pecado isso. Então vamos lá? O caso de exploradores de caverna. Por que que muitos não conseguem explicar e chegar a alguma conclusão? Porque o ensino e a avaliação é incompleta. E o curso de perito, isso aqui é um caso que nós vamos estudar no curso de perito aeronáutico. Além do perito aeronáutico, você pode fazer esse caso à parte, não precisa fazer parte do nosso curso de perito aeronáutico. Nós vamos estudar com a finalidade de levar o aluno a pensar dentro do modo crítico, da moral, da ética e da justiça. Conforme eu estou falando, esse documentário vai estar incluído dentro do nosso curso de perito da academia. Se você quiser fazer separadamente, você também pode fazer, não precisa fazer o curso de perito, eu vou criar esse curso separadamente, e nós vamos publicar um livro sobre esse assunto. Na verdade, o livro já está totalmente escrito, e eu estou pensando qual o módulo que nós vamos escrever, se vamos também passar para e-book, mas nós vamos passar essa informação para você.
CSI da aviação. Para receber as informações do lançamento ou do link, o curso documentário, ele vai ser em videoaulas, tá? Vai ser em videoaula e eu vou apresentar também, vou dar algumas dicas de alguns outros documentos aqui. Tá bom? Então, você, para receber todas as informações, eu faço o convite para que você escaneie aqui o QR Code e faça parte do grupo do WhatsApp do professor Calazans, da Academia de Peritos Aeronáuticos, ou então do Calazans Aviation. Ah, Calazans, não estou nem aí com perito, mas você é piloto, controlador, meteorologista, comunicação, você faz parte. Além do QR Code, eu vou deixar os links aqui. Nesses dois grupos, eu vou deixar bem claro quando e como os links do curso e o documentário mediante o investimento, está num preço muito, mas muito acessível, que compensa e muito você fazer esse curso. Eu não tenho a menor dúvida, seja você piloto, controlador, aerojurista, meteorologista, seja lá qual a sua função, DOV, a função atividade comissário, dentro da aviação, eu não tenho a menor dúvida que o seu modo de pensar vai ser totalmente diferente, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voo alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.